Bom dia, gente. É um prazerzão a gente estar mais uma vez aqui e a gente poder se reunir dessa forma, que é a forma possível no momento. Mas isso é muito bom, porque a gente não pode perder oportunidades. E a oportunidade que a gente tem hoje é da gente poder cantar junto com as músicas que vão ser cantadas, é a gente poder ouvir um pouco mais da palavra de Deus e a gente poder deixar com que ela faça diferença na minha e na sua vida. Então, se prepara agora para o que vai vir e a gente vai começar essa reunião com uma oração. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Deus, porque é de Ti que vem toda a vida, é de Ti que vem tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita para viver melhor, da melhor forma possível, meu Deus. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é nosso Deus, nós te agradecemos porque nós podemos te servir, Pai. Então fala com cada um de nós aqui, Pai, pela Tua bondade, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. É isso aí, gente, que vocês tenham um bom culto e fica aí porque tem muito para rolar. Deus abençoe. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Mas tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não, mas tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
Existe homem que me cativou como ninguém jamais fez. Aquele lindo olhar levou embora tudo que não era meu. E esse homem me fez ansiar tudo que vem do céu. Nele eu posso esperar e descansar para sempre em seus braços. Eu encontrei aquele que primeiro me amou. Me apaixonei pela luz que brilhou
Bom dia! Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens no Projeto 242. Nas próximas 13 semanas, nós estaremos olhando para o livro de Atos dos Apóstolos. E é bem interessante começarmos essa série nesse tempo em que estamos vivendo. No Brasil, ainda estamos lutando com essa pandemia do coronavírus e no mundo todo hoje há uma grande comoção voltada para a questão racial. Nós temos visto os protestos que estão acontecendo em várias partes do mundo com uma população e a sociedade cansada de ver pessoas sendo discriminadas por causa da sua etnia, por causa da cor da sua pele, algo terrível. Nós, como igreja e como cristãos, nós devemos considerar isso como um pecado e eu, pessoalmente, eu considero não só como pecado, mas eu penso que a questão da discriminação racial é um dos piores pecados que existem, é um daqueles que mais ofendem ao Criador, porque está falando de você fazer uma discriminação e você ter um preconceito e você destratar uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. É ir contra a criação de Deus que é vista em todo ser humano. Então, esse é um momento em que nós estamos vivendo, um momento de medo, um momento onde as pessoas estão lidando com essas questões da pandemia e um momento também de bastante comoção em relação a essas questões do ódio e do preconceito racial. No meio disso tudo, nós começamos essa série de reflexões no livro de Atos dos Apóstolos. E começando a partir do capítulo 1, nós entendemos e nós percebemos que Atos é um texto que trata da continuidade daquilo que Jesus realizou, é a continuidade da missão de Jesus. Nos versículos 1 e 2 diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, trata-se aqui da continuidade. No livro anterior, que é o livro de Lucas, tanto o texto de Atos como o Evangelho de Lucas foram escritos pelo mesmo autor, Lucas, o evangelista. E ele diz assim, no livro anterior eu tratei daquelas coisas que Jesus começou a fazer. Nesse livro aqui, ele vai tratar das coisas que Jesus continuou fazendo agora por meio da sua igreja. Então é a continuidade da missão de Jesus que a gente vê aqui. E esse livro ele percorre um tempo de aproximadamente 30 anos, mais ou menos do ano 33 depois de Cristo, até o ano 64 depois de Cristo, o período percorrido pelo texto de Atos dos Apóstolos. É um texto também que fala sobre o reino de Deus. Nós encontramos essa expressão reino de Deus aqui, é uma expressão muito usada por Lucas no seu evangelho e é uma expressão que a gente encontra aqui logo no primeiro capítulo algumas vezes. Diz no versículo 3, depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. A primeira coisa que a gente precisa notar aqui é essa questão de que Jesus deu provas indiscutíveis, ou seja, esses seus seguidores sabiam que ele estava vivo e essas provas eram indiscutíveis, eram provas autênticas, verdadeiras, incontestáveis de que Jesus estava vivo. Diz que apareceu-lhes por um período de 40 dias e que durante esse período ele estava falando-lhes acerca do reino de Deus. Então a mensagem de Jesus, a mensagem que Jesus aparece pregando na Galileia no primeiro momento em que os evangelhos registram o início do seu ministério é essa, o reino de Deus. Jesus aparece dizendo, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado a vós, o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem de Jesus. Jesus veio para anunciar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? De maneira bem simples, o reino de Deus é o governo de Deus, é o reinado de Deus. A Bíblia diz que o Senhor reina sobre toda a terra. Deus é rei, Deus é o Criador e Senhor e Rei absoluto de toda a terra. E a mensagem que Jesus aparece pregando e anunciando é exatamente essa, que Deus é rei, que Deus é o Senhor absoluto. Lembrando que naquela época eles viviam
debaixo do poderio de Roma, o Império Romano, com toda a sua opulência, com todo o seu poder, com toda a sua violência, governava sobre aquela região e sobre essas pessoas que se tornaram cristãos, seguidores de Jesus, o povo em toda a Judéia, Galileia e Palestina na época, e o mundo conhecido da época. E a mensagem de Jesus é uma mensagem dizendo assim, acima do império. Ele não usa esses termos, evidentemente, ele não cita esses termos, mas o que ele está dizendo quando ele fala do reino de Deus é que acima dos reinos deste mundo, acima dos impérios desse mundo, acima dos imperadores desse mundo e acima daqueles que muitas vezes se colocam como senhores da terra, existe um rei, e esse único rei legítimo é Deus. Esse é o reino de Deus. E essa mensagem que Jesus apresenta, e essa mensagem que Jesus está falando com eles, nota, durante 40 dias após a sua ressurreição, Jesus está falando acerca do reino de Deus. E Atos começa falando do reino de Deus, aqui no versículo 3, logo no início do texto a gente vê, e para a gente ter uma ideia de como essa mensagem é importante para Lucas e para os primeiros cristãos, assim como ela foi importante para Jesus no anúncio da sua mensagem, do seu ministério, o último versículo de Atos, capítulo 28, versículo 31, nós encontramos assim, que Paulo pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Então, o texto de Atos começa falando do reino e termina falando do reino. Essa é a mensagem de Jesus e essa é a mensagem dos primeiros cristãos, o reino de Deus. Esse reino de Deus, como eu disse, é o governo de Deus. Ele diz respeito àquilo que foi inaugurado por Jesus na sua vinda, na sua morte e na sua ressurreição. O reino de Deus, o governo de Deus chegou a nós e ele vai encontrar então a sua consumação no retorno de Jesus como rei. O reino e o governo de Deus é a mensagem de Atos, a mensagem principal de Jesus. E é uma forte conexão nas Escrituras entre o reino de Deus e a igreja. Jesus disse que a igreja recebeu as chaves do reino. Então, a igreja, como povo de Deus, submissa ao Rei Jesus, ela é aquela que está com as chaves do reino, é aquela que está proclamando e anunciando o reino, é aquela que está invocando o reino e é aquela que está convocando os homens para que se submetam ao Rei Jesus, a esse reino de justiça e paz que Jesus veio anunciar. Os discípulos, no entanto, tinham expectativas equivocadas acerca do reino, e nós encontramos elas aqui nesse texto, no versículo 6. Enquanto Jesus estava anunciando a eles acerca do reino, durante esses 40 dias, diz que eles, no versículo 6, eles perguntaram a Jesus, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino, Israel? Que tempo é esse? Jesus estava falando sobre a vinda do Espírito Santo, e eles, preocupados com o reino, e eles perguntam, será nesse tempo, quando o Espírito Santo vier, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Nesse versículo aqui, John Stott diz que tudo está equivocado, tudo está errado na cabeça dos discípulos. Deve ter sido decepcionante para Jesus ouvir essa pergunta deles. É mais ou menos depois de um professor gastar um semestre inteiro tentando ensinar alguma coisa aos seus alunos e aí no final do semestre eles fazerem uma pergunta que revela que eles não entenderam absolutamente nada daquilo que ele estava falando. É mais ou menos talvez a sensação de Jesus aqui, porque Jesus passou o tempo todo ensinando para eles acerca do reino de Deus, durante a sua vida, depois de ter ressurreto, 40 dias com eles, falando do reino de Deus, e eles fazem essa pergunta. Como diz John Stott, tudo estava errado. O verbo, o objeto e o advérbio dessa frase, todas essas coisas demonstram uma confusão doutrinária acerca do reino na cabeça desses discípulos. O verbo restaures mostra que eles estavam esperando um reino político e visível, quando Jesus disse claramente que o seu reino não era desse mundo, que o seu reino não era um território político e visível. O objeto, Israel, mostra que eles estavam esperando um reino nacional. Eles ainda tinham a ideia de que Israel era exclusivo como povo de Deus e que esse reino, então, era um reino nacional. Esse espírito nacionalista que a gente vê tantas vezes nas Escrituras acerca de Israel estava presente na cabeça dos discípulos ali. E será este o tempo? Mostra que eles estavam esperando uma restauração imediata.
Então todas as coisas acerca dessa pergunta estavam equivocadas. Os discípulos não haviam entendido a natureza do reino de Deus e aquilo que Jesus estava anunciando. O reino de Deus que Jesus anunciou e o chamado que Jesus faz aos seus discípulos para fazerem parte desse reino e para anunciarem esse reino, trata aqui com aquilo que é conhecido como a vocação missiológica da igreja. A vocação missiológica, podemos dizer assim, não só da igreja, mas do povo de Deus. E aí a igreja como povo de Deus. A ressurreição e a ascensão de Jesus, elas não tinham como propósito restaurar o reino de Israel no seu sentido territorial, nacionalista, como nação. Elas tinham o propósito de restaurar a vocação, o chamamento de Israel para ser povo de Deus, pertencer a Deus e como povo de Deus, então, anunciar a grandeza de Deus, ser luz para as nações, trazer a bênção de Deus para as nações ao seu redor. Ele tinha como propósito restaurar a vocação de Israel, o chamamento de Israel para ser luz para as nações, para ser bênção de Deus para os outros povos, para os povos ao seu redor. Esse é o propósito que a gente encontra nas Escrituras desde Gênesis. Então, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus tinha o propósito de restaurar essa vocação de Israel, a vocação missionária de Israel como povo de Deus. E agora, esse Israel, que não é só aquele Israel do passado, que não são só os descendentes de Abraão, mas que agora assume uma nova condição. Esse Israel de Deus no Novo Testamento aqui, nós percebemos que ele passa a ser agora todos aqueles que se tornam seguidores de Jesus e que, ao se tornarem seguidores de Jesus, se submetem ao reinado de Jesus, ao Rei Jesus, e se tornam então povo de Deus e, consequentemente, luz para as nações. Devemos nos lembrar que Jesus dirigiu-se aos seus discípulos e disse que eles eram luz do mundo, que eles eram sal da terra. Essa é a vocação que Deus deu ao povo de Israel lá no passado e que agora todos os seguidores de Jesus assumem essa vocação. Então Jesus responde à pergunta dos seus discípulos, equivocada como ela era, da seguinte maneira. Versículos 7 e 8. Não compete a vocês saber os tempos e as datas que Deus estabeleceu pela sua própria autoridade. Note, Jesus não está negando que Deus, em um determinado momento na história, vai se manifestar de uma maneira específica em relação ao reino e em relação ao povo judaico. Jesus não está negando isso. Jesus está dizendo, no entanto, que a época quando isso vai acontecer não é de competência dos seus discípulos. O que importa para os seus discípulos naquele momento é isso. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que importa aos discípulos nesse momento é serem cheios do Espírito Santo. Por isso Jesus diz, lá no versículo 4, que eles deveriam esperar em Jerusalém até que do alto eles pudessem ser cheios do Espírito Santo. Nota que a importância aqui se encontra em duas coisas. Primeiro, no poder que eles receberiam quando recebessem esse Espírito Santo, quando o Espírito Santo descesse sobre eles de uma maneira especial. Segundo, que eles seriam testemunhas de Jesus até os confins da terra. Agora, é interessante notar que eles já eram testemunhas de Jesus nessa altura. Ser testemunha, na verdade, é você testemunhar um fato, é você testemunhar algo que aconteceu. Esses discípulos eram testemunhas porque eles viram, eles andaram com Jesus. Usando as palavras de um deles, que escreve um dos últimos livros do Novo Testamento, ele diz assim, aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que as nossas mãos apalparam, ou seja, todas essas coisas eles viram. Então, eles eram testemunhas já de Jesus, porque eles haviam convivido com Jesus. E não só visto o Cristo vivo, mas visto Jesus morrer, ser colocado num túmulo
e também ter ressuscitado e apresentado a eles, como diz o início desse capítulo, com evidências, com provas irrefutáveis, autênticas de que ele estava vivo. Então, eles eram testemunhas de que Jesus estava vivo. Por que eles precisavam do Espírito Santo? Se eles já eram testemunhas, diz: o Espírito Santo vai descer e vocês serão minhas testemunhas. Não, eles já eram testemunhas. O que eles precisavam do Espírito Santo era do poder do Espírito Santo, a fim de levar adiante esse testemunho de Jesus. Por que isso? Nós descobrimos isso no texto de Atos. À medida em que nós avançamos, e nós avançaremos nesse texto, nós percebemos que ser testemunha de Jesus não seria fácil naqueles dias, que logo eles enfrentariam a oposição e que eles só teriam condições de superar essa oposição que enfrentariam, e viria já no texto de Atos, mas mais adiante, de maneira ferrenha por parte de Roma, se eles estivessem cheios do Espírito Santo. Então, eles precisavam desse poder do Espírito Santo para que eles pudessem ser testemunhas. A gente vê isso nos versículos 4 e 5, quando Jesus diz: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, acerca da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo. A.W. Tozer diz o seguinte sobre isso, é bem interessante. Ele diz que a noção popular de que a primeira obrigação da igreja é disseminar o evangelho até os confins da terra é falsa. A primeira obrigação é ser espiritualmente digna de disseminá-lo. Nosso Senhor disse: ide, mas também disse: permanecei. E o permanecer tinha que preceder ao ir. Se os discípulos tivessem partido como missionários antes do dia de Pentecostes, teria sido um desastre espiritual angustiante, pois não conseguiriam mais que produzir conversos segundo a sua semelhança. E isso iria mudar para pior toda a história do mundo ocidental. E as consequências seriam extensivas a todas as eras por vir. O A.W. Tozer está dizendo aqui exatamente que os discípulos precisavam desse poder do Espírito Santo para enfrentarem as dificuldades. Mas mais do que isso ainda, eles precisavam do Espírito Santo para reproduzirem, não seguidores semelhantes a eles mesmos, mas seguidores semelhantes a Cristo. A força espiritual do cristianismo não está nas nossas ideias. A força espiritual do cristianismo está no fato de que Deus vive em nós por meio do seu Espírito Santo. E é esse viver de Deus em nós, esse Espírito Santo em nós, que nos capacita a sermos pessoas diferentes. Quando você avança na história do cristianismo no Império Romano, você vai ver que foi justamente essa capacidade dos cristãos de viverem de uma maneira completamente diferente ao contexto cultural no qual eles estavam inseridos, inclusive demonstrarem uma compaixão sobrenatural, que a gente encontra os historiadores falando naqueles períodos de epidemias que assolaram o Império Romano nos seus primeiros séculos, e os cristãos demonstraram uma compaixão sobrenatural. Tudo isso só foi possível porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles não seriam capazes de reproduzirem essa qualidade de vida que Jesus anunciou para eles e que Jesus tem para dar. Então o Espírito Santo, ele é a força motriz da igreja no seu sentido missionário. É o Espírito Santo que move a igreja adiante como uma força missionária anunciando o reino de Deus, e o Espírito Santo é a força espiritual da vida cristã, que nos capacita a vivermos do modo como Jesus disse que deveríamos viver. Portanto, Paulo, nas suas cartas, quando ele fala do Espírito Santo, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Ele vai falar daquilo que o Espírito produz em nós. E o fruto do Espírito é justamente essa qualidade de vida daqueles que receberam o Espírito Santo e que são cheios do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito, a igreja não é uma agência missionária. Sem o poder do Espírito, a igreja não causa nenhuma transformação real na vida das pessoas. Sem o poder do Espírito, a igreja não passa de uma ONG ou de uma associação ou um clube social. A igreja precisa do Espírito Santo. Portanto, Jesus disse: esperem pela vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, então vocês serão minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Nós encontramos também algo interessante aqui, que é uma visão escatológica da igreja. Após Jesus ter dito essas palavras, nos versículos 9 a 11, nós encontramos que, tendo dito isso, ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Esse mesmo Jesus voltará. Aqui nós encontramos o anúncio da volta de Jesus. E esse anúncio da volta de Jesus dá à igreja essa visão escatológica. A igreja que anuncia o reino de Deus, ela sabe que esse Jesus que foi, vai voltar. E, portanto, ela tem uma esperança no retorno de Jesus. Ela está vivendo hoje esses períodos o reino já veio, agora, e o reino ainda não veio, ou ainda não, na sua plenitude. O reino virá em sua plenitude quando Jesus voltar. Então, essa atenção que é criada pela visão escatológica da igreja é que move a igreja adiante. A igreja está servindo ao Rei Jesus. A igreja está anunciando o Rei Jesus. A igreja está anunciando esse reino de Jesus que já veio com a sua vinda, com a sua morte e com a sua ressurreição. Mas a igreja também espera e aguarda e antecipa o retorno do Senhor Jesus com a consumação, então, com a vinda plena do reino. Quando, então, todas as coisas serão exatamente como Deus deseja que elas sejam. É interessante que a igreja faz isso e que Jesus ensinou essa igreja a orar da seguinte maneira: venha o teu reino, que a tua vontade seja feita na terra como nos céus. A igreja anuncia isso, a igreja proclama isso, a igreja invoca isso e ora por isso, e a igreja aguarda isso na vinda do Senhor Jesus. Então, nós temos aqui uma visão da igreja escatológica, uma visão de que o mundo e o final dos tempos está nas mãos do Senhor Jesus. O mundo não vai acabar, a história não vai acabar com o apagar da luz do sol, com a morte das estrelas. A história não vai acabar com um grande conflito mundial que vai acabar com a raça humana, né, e com as pessoas na face da terra. O apocalipse não será um apocalipse zumbi. O fim da história, de acordo com as Escrituras, é a volta do nosso Senhor Jesus, estabelecendo o seu reino nesse mundo em toda a sua plenitude, quando todos farão a sua vontade na terra como nos céus. E essa é a esperança da igreja. Então aqui é uma visão escatológica que transmite esperança. E isso é importante para a vocação missionária da igreja. Essa igreja que sai anunciando Jesus como rei, essa igreja que sai demonstrando o estilo de vida que Jesus ensinou, que sai amando as pessoas com uma compaixão extraordinária, essa igreja é uma igreja que olha para o futuro com esperança e que então ela suporta as maiores dificuldades porque ela tem uma esperança futura nesse reino vindouro. É uma igreja que é perseverante na sua missão, que é perseverante na sua fé, porque ela tem uma esperança viva e real. Jesus, esse mesmo Jesus que foi, ele vai voltar da mesma maneira. O que é que nós precisamos fazer diante disso? O que é que nós aprendemos com isso? Nos versículos 12 a 14 nós encontramos o seguinte: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Acharam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelotes e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Diz aqui que eles voltam daquele Monte das Oliveiras após terem visto Jesus ser assunto aos céus e ter desaparecido diante deles. Eles voltam
para aquele lugar chamado de cenáculo, aquele lugar onde eles celebraram com Jesus a última ceia, onde Jesus deu-lhes as últimas instruções. Eles voltam lá e diz que todos eles estão ali, os 11 apóstolos nomeados aqui por Lucas e também outros seguidores, um grupo que Lucas vai dizer que é de aproximadamente 120 pessoas. Estão ali junto com a mãe de Jesus, os seus irmãos, as mulheres, todos estão naquele lugar e eles estão reunidos para orar. Quando Jesus diz que eles devem esperar pelo Espírito Santo, quando Jesus diz que eles precisam desse poder para ser testemunhas, quando Jesus é elevado diante dos seus olhos e quando aqueles anjos dizem que Jesus vai retornar, qual é a resposta deles? O que eles fizeram? E o que é que nós devemos fazer diante disso? A resposta é a oração. Eles se reúnem para orar. Diz que eles permaneceram juntos. O texto grego diz que eles perseveraram. É a mesma palavra usada aqui nesse versículo que aquela palavra do capítulo 2, verso 42, que diz que eles perseveraram, que eles se devotavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles perseveraram, esse é o termo, eles perseveraram, eles se reuniram juntos ali, perseverantes. E há uma outra palavra usada aqui, que Lucas vai usar várias vezes nesse livro de Atos, que é a palavra unânimes, com um só coração, com uma só alma, uma só mente, unânimes, um único ânimo. Eles perseveraram, unânimes na oração. A oração é fundamental para a missão da igreja. A oração é fundamental para que a igreja seja a igreja. A oração é fundamental para que a igreja seja essa agência missionária, para que ela cumpra com o seu chamado, com a sua vocação missionária. Um teólogo latino-americano chamado René Padilha diz o seguinte sobre a oração. Ele diz: sem oração não há missão cristã. Pode haver proselitismo religioso, obras e ações de caridade ou tarefas missionárias, mas não há missão da igreja. A missão cristã é primordialmente missio Dei, ou seja, missão de Deus. Nasce no coração de Deus, atua na história pelo poder do Espírito Santo e visa a exaltação de Jesus Cristo como Senhor do universo e de cada área da vida humana para a glória de Deus. Em síntese, missão cristã começa e termina com Deus. Sob essa perspectiva, todo o trabalho missionário das igrejas somente tem sentido quando se inspira no amor de Deus, se realiza em seu nome e busca a sua glória. O ativismo é ação sem oração. A oração é mais importante que a ação. Especialmente no mundo evangélico, é difícil aceitar que seja assim. Condicionados como estamos pela cultura do lucro, vivemos como aqueles que pensam que a salvação do mundo depende inteiramente do esforço humano. Por isso, frequentemente reduzimos a oração a um rito que dá a nosso ativismo um colorido religioso. Sabemos pouco o que significa a ação em função da oração. A ação em resposta ao chamado de Deus para colaborar na realização do seu propósito para a vida humana em todas as suas dimensões. Como diz Jacques Ellul, todo radicalismo adicional, ou de conduta, ou do estilo de vida, e o da oração, só pode resultar da ruptura na priorização da oração. Principalmente porque nossa sociedade tecnológica está totalmente envolvida com a ação. A pessoa que entra em seu quarto para orar é um verdadeiro radical. Quero repetir isso. Principalmente porque a nossa sociedade tecnológica está totalmente envolvida com a ação. A pessoa que entra em seu quarto para orar é um verdadeiro radical, diz Jacques Ellul, citado aqui por René Padilha. Todas as outras coisas dependerão disso. Essa atitude na sociedade,
que é também uma ação sobre esta sociedade, é muito mais do que um envolvimento concreto, ao qual também não renuncia. Ou seja, não está negando a importância da ação. O que está dizendo que a ação cristã precisa ser fruto da oração. A oração precisa vir antes da ação. A ação precisa ser orientada pela oração. A oração nos coloca em contato com Deus e coloca-nos em contato com a fonte do poder divino, com o Espírito Santo. A oração nos capacita a ouvir de Deus, a ser cheios de Deus, a ser renovados por Deus, a termos em nós o poder, não nosso, mas de Deus, para a ação. A ação, a missão cristã, o envolvimento, o engajamento cristão precisam ser pautados e precisam seguir a essa atitude de dependência de Deus que nós encontramos na oração. Ora et labora, diziam os monges beneditinos. Oramos primeiro e depois trabalhamos. Oramos e trabalhamos, mas não ousemos trabalhar, não ousemos nos engajar em nenhum tipo de atividade missionária sem oração. Jesus disse que isso é fundamental. Então nós temos aqui em Atos o início dessa história, como eu disse, que vai percorrer esses primeiros 30 anos no texto de Atos, mas que continua até hoje. Muitos têm observado que Atos não termina. O último versículo de Atos que eu li, aquele do versículo 31 do capítulo 28, diz que Paulo estava lá anunciando o reino de Deus e que ninguém o impedia de fazer isso, ele fazia de maneira livremente e termina ali. Muitos têm dito que Atos não termina, ou que o texto termina dessa maneira tão abrupta, porque ele não terminou, ele continua. Nós estamos vivendo o capítulo 29 de Atos. Nós somos a continuidade desse texto. E toda essa história, então, que começa no capítulo 1, é a continuidade da ação de Jesus no mundo. A ação de Jesus feita agora por meio de nós, seus discípulos, que só podemos realizá-la no poder do Espírito Santo, que nos tornamos, pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas, testemunhas de Jesus. Porque nós não vimos Jesus com os nossos olhos, nós não ouvimos a voz de Jesus com os nossos ouvidos, as nossas mãos não apalparam Jesus como daqueles primeiros seguidores. Mas quando o Espírito Santo entra em nós, nós somos cheios do Espírito, nós temos o testemunho do Espírito em nós, nós nos tornamos filhos de Deus e o nosso testemunho passa a ser tão real e tão verdadeiro como o testemunho daqueles primeiros discípulos. Então esse texto de Atos, que nós estaremos olhando, ele nos apresenta a história dessa comunidade missionária de discípulos, da sua vocação, do seu chamamento para anunciar Jesus ao mundo, para demonstrar ao mundo o que significa ser seguidor de Jesus, o que significa viver sob o governo e sob o domínio de Deus. A igreja, ela é portadora dessa mensagem, mas não só portadora, a igreja é aquela que tem as chaves do reino. A igreja anuncia o Rei Jesus e anuncia o reino. A igreja é, de certa maneira, a própria visão do reino de Deus neste mundo. E ela só pode fazer isso no poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ela não passa de uma agência humana, cujos resultados não serão nada mais do que esforços humanos que não podem permanecer. O que nós aprendemos nesse texto é que nós precisamos do Espírito Santo. O que nós aprendemos nesse texto é que o nosso testemunho precisa ser fiel. Acima de tudo, o que nós aprendemos nesse texto é que nós precisamos permanecer unidos em oração. Nós só teremos condições de cumprir com a nossa tarefa missionária se estivermos unidos, perseverando, unânimes, unidos em oração, dependendo do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, eu oro por mim, por meus irmãos, por todos aqueles que estão ou que estiveram ouvindo a essa mensagem nessa manhã. Eu oro para que o Senhor nos ajude a entender, principalmente em dias como aqueles em que estamos vivendo, com tanta perturbação política,
social, econômica, onde as pessoas estão agitadas e onde nessa agitação há uma tendência em nós, em nosso coração e até mesmo um impulso para nos tornarmos então ativistas e nos movermos em um forte ativismo pela justiça, pela paz, pela reconciliação, por mudanças concretas na nossa sociedade, em nosso mundo. E Deus, conquanto que todas essas coisas sejam boas e que possamos, como cristãos, muitas vezes nos unir àqueles que erguem a voz e clamam por justiça e intercede em favor daqueles que não têm voz em nossa sociedade. Nós sabemos que uma mudança real e autêntica só vai acontecer quando os homens encontrarem Jesus e submeterem a Ele como Rei. Que a mudança que esse mundo precisa não é uma mudança de governo, que não é uma mudança de império ou de imperador, que a mudança que esse mundo precisa é mudança de coração, é a mudança que se dá por meio do Evangelho e da submissão a Jesus como Rei. Então, Deus, eu oro para que o Senhor nos ensine isso e para que a resposta, seja qual for que dermos para o nosso tempo, seja uma resposta alicerçada, fundamentada, inspirada e energizada por nossa oração. Que possamos assumir o chamado e a vocação como povo de Deus e como povo que ora. Que a tua igreja recupere a sua vocação para ser casa de oração por todos os povos, precisamente nesse tempo e nessa época da história. Que seja assim, para que venha o teu reino e a tua vontade seja feita nos céus como na terra, ou na terra como nos céus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe todos vocês e que possamos permanecer unidos em oração até que Ele venha. Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti.
compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir e esvazia o meu ego. Enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. É isso aí, gente. E a gente vai chegando ao final de mais um culto, onde a gente teve a oportunidade de cantar, a gente teve a oportunidade de ouvir mais um pouco da palavra de Deus, que vai nos orientar e nos encorajar para que a gente esteja juntos, perseverando juntos. E é por isso que a gente vai terminar com uma oração. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela possibilidade que a gente tem, meu Deus, de nesse momento tão difícil, esse momento de isolamento, mas a gente tem essa possibilidade de estar juntos em espírito, da gente estar se fortalecendo uns aos outros, encorajando uns aos outros e principalmente, Deus, sendo abençoado pelo teu Espírito. Nós te agradecemos porque o que nos une é muito maior, é imensamente maior do que o que nos separa, Senhor Deus. E é por isso que a gente quer te louvar em tudo que a gente faz e a gente quer ser bênção nesse momento, nesse mundo, Paizão. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. É isso aí, gente. E se você foi tocado pelo que você ouviu, deixe seus comentários aí no chat, tem toda a lista aí no YouTube também que você pode comentar, ou alguma rede social, fica à vontade para entrar em contato com a gente, vai ser um prazer a gente poder ouvir mais de você. Que Deus abençoe a cada um e que a gente continue perseverando juntos. Deus abençoe.